noite, o Tá Na Hora Goiás já está no ar e começamos a semana com as principais notícias de Goiânia, do estado, do Brasil. E você precisa saber. Então, todos bem informados a partir de agora. Vamos juntos até às 7 horas e 20 minutos e no programa de hoje você também vai ver. Romaria do Divino Pai Eterno chega ao fim e a gestão municipal faz balanço dos 10 dias de festa. Maternidades Dona Iris e Nascer Cidadão reduzem atendimentos por falta de repasse. Situação preocupa a prefeitura, que busca solução emergencial. Caso Davi Seba. Já são 13 anos sem julgamento dos policiais acusados. Essas e outras informações você confere agora no Tá Na Hora Goiás. E vamos começar o programa de hoje falando de um absurdo. Mesmo com placas de aviso, é proibido tomar banho. Tem gente que insiste em transformar o laguinho do balneário, lá no Jardim Balneário Meia Ponte, num clube. Mais uma vez, moradores flagraram um homem tomando banho lá no lago, numa boa, tranquilo, como se estivesse num clube que ele é sócio. Quem traz mais informações é o nosso repórter Guilherme Martins. E parece que esse absurdo não é a primeira vez que acontece, né, Guilherme? Exatamente, Santos. Infelizmente é um tipo de situação que tem se tornado cada vez mais frequente aqui na região. Uma boa noite para você, uma ótima noite também a todos que acompanham o Tá Na Hora Goiás. São cenas, né, Santos, que chamam a atenção, que viralizam nas redes sociais, mas que também trazem um alerta muito importante. As imagens que chegaram até a nossa equipe mostram exatamente esse homem tomando banho, exatamente nesse ponto onde nós falamos ao vivo. Nós estamos aqui no laguinho do Jardim Balneário Meia Ponte, local muito frequentado pelos moradores. Então esse homem, ele nada aqui no local, no meio dos patos, como se estivesse num clube, numa piscina. Mas não é, gente. O mais grave é que tudo isso é proibido. A prefeitura já foi clara várias vezes, inclusive em uma nota enviada à nossa produção, dizendo aí que é expressamente proibido tomar banho aqui no local. Isso vale não somente para o laguinho do Jardim Balneário Meia Ponte, mas também para o Vaca Brava, para o Parque Vaca Brava, para também o Parque Flamboyant e qualquer outro lago urbano. E não é à toa, gente. Primeiro porque esses lagos eles não têm estrutura de segurança, como salva-vidas, sinalização de profundidade. Segundo porque existem riscos reais de afogamentos, né? Especialmente em áreas como lodo. Nós estamos falando também de áreas com pedras escorregadias, também partes fundas. E terceiro, a água não é limpa, pode conter bactérias, resíduos, objetos cortantes, o que acaba colocando aí em risco a saúde e também a segurança dos moradores. Como você disse, Sandes, no início da minha entrada, não é um caso isolado, não é um caso único. Inclusive, há menos de 2 semanas, uma outra situação muito parecida foi registrada aqui no local. Um homem de bermuda, ele foi flagrado aí, foi filmado, né? Entrando aqui nesse mesmo lago, utilizando essa bermuda e dividindo o espaço com os patos. Agora, Sandes, é uma situação absurda, sim, é uma situação proibida, sim, mas eu andei aqui ao longo de todo o lago, tem sim placas de sinalização informando sobre a proibição de pesca, sobre a proibição de som automotivo, mas aí a sinalização informando questão de mergulhar, de tomar banho, está em falta aqui na região, viu? Mesmo assim, a Prefeitura de Goiânia reforçou que, caso alguém veja esse tipo de situação, é preciso acionar imediatamente a Guarda Civil Metropolitana através do número 153. Mas a informação importante é que esse chamado deve ocorrer exatamente no momento que estiver acontecendo aí toda a situação para que os agentes consigam fazer o flagrante. Eu volto com você. Boa noite, Guilherme, muito obrigado. Então tá aí, ó. É proibido tomar banho, é proibido pescar, é proibido o som automotivo, mas eles fazem tudo isso. Eu conheço esse lago. Olha o que dá de gente no final de semana, dá uma multidão. Todo sábado e domingo, principalmente, uma multidão, principalmente em época de muito calor. Aí que dá gente, todo mundo com uma latinha de cerveja, todo mundo com uma garrafinha de cerveja, o pessoal bebe, bebe, bebe e termina entrando no lago, que é totalmente proibido. O número é 193 da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Na hora que você vê alguém no lago, 153, repito, 153, 153, 153. Viu alguém nesse lago, ou em qualquer lago, Lago das Rosas, qualquer lago, ligue para 153 e chame a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Combinado? Anotou o número? Flagrou, chama, que eles estão sempre espalhados pela cidade e vão chegar rapidamente para tomar as providências com a proibição de banho e gente desobedecendo
esta proibição, até porque tem bactérias, não é próprio para o banho, não é água de piscina, infelizmente não é. E também para aqueles que são metidos à besta, é proibido, e quem faz coisa proibida termina tendo que pagar. Uma discussão que parecia banal dentro de uma sorveteria terminou com um homem sendo esfaqueado na porta do local. A vítima morreu na hora, na calçada, e as câmeras de segurança registraram tudo. Vamos acompanhar todos os detalhes com Magna Santos. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem foi esfaqueado na porta de uma sorveteria na rua Mauá, no centro de Anápolis. Tudo começou com uma troca de ofensas dentro do estabelecimento. Os dois homens discutiram e as ameaças se intensificaram até a briga sair para a calçada. Foi lá fora que o suspeito, identificado como Leandro Castro, sacou uma faca e golpeou a vítima no pescoço. Mauro Sérgio, de 49 anos, caiu na calçada e morreu na hora. O chão ficou coberto de sangue e a cena causou comoção entre os moradores da região. Após o crime, Leandro fugiu e se apresentou à polícia horas depois. Disse que agiu em legítima defesa, alegando que a vítima teria sacado um canivete e o ameaçado primeiro. Mesmo com o flagrante das câmeras, Leandro foi ouvido e liberado. E o caso agora segue sendo investigado pela Polícia Civil. Bom, a polícia agora vai investigar se houve realmente legítima defesa ou não. Se o crime foi premeditado ou não. Mas o que fica é a tristeza de uma vida perdida por causa de uma discussão banal, sem sentido. E mais uma família em luto. Mais uma família sentindo a perda de um filho. Mais uma família que está chorando e com toda razão. Já em Caldas Novas, um homem foi preso depois de fazer mais de 8.000 ligações falsas para números de emergência. Polícia Civil, Polícia Militar, SAMU, bombeiros e até para a Polícia Rodoviária Federal. Até para a Polícia Rodoviária Federal. O caso é grave e pode ter colocado muitas vidas em perigo, porque o sujeito toma o tempo da polícia, do SAMU, enfim, das autoridades, para fazer o quê? Trote. Isso é uma vagabundagem. Vamos ver. Francisco Costa, de 40 anos, foi preso no último sábado pela Polícia Militar de Goiás, em Caldas Novas. Segundo a Polícia Militar, ele é responsável por mais de 8.300 ligações indevidas para números de emergência, incluindo os serviços da Polícia Militar, SAMU, Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal. As chamadas eram infundadas e causavam sobrecarga nas centrais, dificultando o atendimento de ocorrências reais. A polícia disse que em casos graves, vidas poderiam ter sido perdidas por causa das linhas ocupadas. O suspeito já era monitorado pela corporação por práticas semelhantes. Um relatório completo com os registros telefônicos foi anexado ao boletim de ocorrência. Ele vai responder pelo artigo 266 do Código Penal, que trata da interrupção e perturbação de serviços de utilidade pública como telefônicos. O homem foi levado para a delegacia e segue à disposição da Justiça. A identidade completa e os motivos das ligações não foram revelados. Daí a Sheila Araújo resumindo tudo para os nossos telespectadores. Agora vamos falar do caso Davi Seba. O crime aconteceu em 2012 no estacionamento do hipermercado aqui em Goiânia. O advogado foi morto a tiros. 3 policiais são acusados do assassinato. Já se passaram 13 anos e mais de 20 recursos foram apresentados. Enquanto isso, a família segue sofrendo com a demora do julgamento dos réus. Vamos acompanhar na matéria de Almir Costa. Faz 13 anos que este crime ocorrido no estacionamento de um hipermercado no setor sudoeste em Goiânia chamou a atenção. Mas até hoje o assassinato do advogado Davi Seba Ramalho continua impune. Os suspeitos do assassinato ocorrido na noite de 5 de julho de 2012 são os policiais militares Jonatas Atenevir Jordão, autor do disparo que causou a morte do advogado, e os também militares Edinailton Pereira de Souza e Luiz Frederico de Oliveira. Os policiais alegaram que atiraram em Davi Seba após uma suposta reação da vítima, que estaria armada numa abordagem em que, segundo a alegação dos PMs, o advogado estaria traficando drogas no local.
Mas a Polícia Civil concluiu que houve um homicídio qualificado e que os policiais teriam plantado uma arma de fogo no carro da vítima. Mas em junho de 2017, a Justiça pronunciou apenas um dos réus, Jonatas Jordão, por homicídio simples e inocentou os outros 2 PMs. Nós, a assistência de acusação que acompanha o caso pela família e o Ministério Público, não concordamos com a leitura que o juiz de primeiro grau teve naquele momento das provas produzidas, porque acreditamos que tinham muitas provas que indicavam sim, no caso do principal acusado, do executor, do Jonathan Jordão, que aquilo ali foi uma emboscada, que o Davi foi pego de surpresa, e então essa qualificadora do recurso que impossibilitou, dificultou a defesa da vítima era importantíssima, porque ela que vai medir a quantidade de pena que o acusado, quando condenado no tribunal do júri, vai tomar. Foram mais de 20 recursos nos últimos 12 anos. Alguns ainda não foram julgados. No caso de Jonatas Jordão, os recursos se esgotaram e ele já deveria ter sido julgado. O processo já tem uma produção de prova muito vasta produzida, inclusive os laudos periciais. A instrução criminal foi feita com os 3 acusados em conjunto. Então, na nossa opinião, não teria problema nenhum. Como já transitou em julgado, como a defesa já recorreu, e aí é o direito da defesa, enfim, com todos os recursos ao Jonathan Jordão. E esses recursos, a defesa já perdeu ele nas instâncias superiores, no TJ, no STJ e no STF. Então o processo hoje está parado, esperando o julgamento dos outros 2 acusados. Como tem toda essa produção de prova, nós não vemos problema algum dele ser julgado. Primeiro, separadamente, até porque ele é o autor principal, o executor do Davi, então não teria nenhum tipo de problema. Passados 13 anos do assassinato, o advogado da família já teme pela possibilidade de uma possível prescrição do caso. A gente não teme inicialmente uma prescrição, mas a gente tem que ter ela sempre em mente, porque já tem 13 anos que o fato aconteceu, certo? A gente já tem uma pronúncia que é datada de 2017. Este outro advogado defende 2 dos 3 policiais militares, Jonatas Jordão e Luiz Frederico. Ele trabalha para manter a decisão inicial da pronúncia de 2017, que inocenta 2 dos 3 PMs e leva apenas 1 a julgamento, mas por homicídio simples. O advogado diz que o processo tem elementos suficientes para comprovar que a vítima era traficante e que teria reagido à abordagem policial quando acabou sendo morto. Foi comprovado que ele era um braço de uma quadrilha internacional de tráfico de drogas. O delegado de Polícia Federal vem aos autos e demonstra isso de forma muito razoável. Infelizmente aconteceu esse fato, mas numa operação legítima, que eles estavam indo lá para prender o Davi Seba e em virtude de uma reação dele, de puxar a arma e tentar evadir do local, a polícia, infelizmente, teve que intervir de forma mais enérgica. Os 3 militares envolvidos na morte do advogado respondem ao processo em liberdade. A viúva e o filho de Davi Seba se mudaram para outro estado por supostamente terem sofrido pressão e ameaça no curso da investigação. Os pais dele e uma irmã ainda moram em Goiânia. Segundo o assistente de acusação, a família sofre muito diante da indefinição do julgamento dos réus. É um processo que não chega ao fim. A família tem essa agonia de todo esse tempo. Esse processo, a morte, o homicídio qualificado da Davi Seba ainda está impune. Isso é bem verdade. Então tem uma agonia muito grande, os próprios familiares mais próximos, pais, irmãos, que querem ver esse processo ser levado a júri, querem ver a condenação justa desses policiais. Em nota, a Polícia Militar informou que na época do crime adotou todas as medidas administrativas cabíveis e que o caso segue na Justiça. 2 dos PMs acusados continuam na corporação e estão à disposição das decisões judiciais. Um terceiro foi desligado a pediu para sair da polícia. A nossa produção tentou contato com a defesa de Edinailton Ferreira de Souza, mas ainda não tivemos resposta. Também aguardamos o posicionamento do Ministério Público sobre este caso. Mas vamos seguindo, porque o Tá Na Hora não escolhe notícias, o Tá Na Hora escolhe te informar. Estamos agora para abordar uma notícia extremamente preocupante. Um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de abusar sexualmente de 2 crianças, um menino e uma menina, ambos menores de 12 anos. Isso no setor Morada do Sol, na região noroeste de Goiânia. O suspeito já se encontra detido. Vamos ao vivo com o nosso repórter Elias Júnior, que tem mais detalhes sobre esse crime
terrível que aconteceu. Boa noite, Elias. Muito boa noite para você, Sandy Júnior. Terríveis esses crimes que teriam sido cometidos na região noroeste da capital. A Polícia Militar recebeu a denúncia e foi averiguar, a princípio, sobre uma criança menor de idade, um garoto do sexo masculino que teria sido vítima, e foi constatada aí informações pesadíssimas em relação a esse caso. A vítima teria sido abusada pelo namorado da irmã dela, da criança, namorado da irmã da criança. Inclusive, a criança foi levada para uma unidade hospitalar para os procedimentos necessários. Ao chegar na ocorrência, os policiais ouviram o relato. Olha só, barbaridade, viu, Sandes? A mulher, que seria a namorada, na história, a namorada aí do suspeito, disse que ao chegar em casa, o sobrinho teria dito que havia sido abusado pelo namorado da mesma. O sobrinho teria sido abusado pelo namorado da mesma. Ela ainda disse que constatou a presença de vestígios de sangue nas partes íntimas da criança. Então, uma questão aí muito grave, uma situação muito triste em relação a essa situação aí do setor Morada do Sol. Um menino teria sido vítima, uma situação ali dentro do âmbito familiar. O namorado teria cometido essa situação, namorado aí da familiar. Bom, mas só que durante essa ocorrência, a polícia recebeu um outro relato de que uma garotinha de 7 anos também teria sido vítima, viu, Sandes? E aí, inclusive, a criança relatou detalhes, contou detalhes de como, por diversas vezes, tudo teria acontecido. A polícia se deslocou até a unidade hospitalar, ouviu também, juntamente com a psicóloga ali da unidade, a parte de psicologia, também relatos da criança sobre os abusos. E aí, Sandes, a polícia se deslocou até a casa do suspeito e efetuou a prisão. Então, são 2 crianças, viu, que teriam sido vítimas desta pessoa, desse homem aí no setor Morada do Sol. Foi levado e agora a investigação vai se aprofundar para levantar todos os depoimentos, todos os detalhes em relação a tudo isso que foi declarado pelas crianças menores de idade, um menino e uma menina. Tem a questão também em relação a vestígios de sangue que foram encontrados nas partes íntimas da criança, do menino. Então tudo isso vai ser averiguado, tem todo um trabalho investigativo por parte da polícia, perícia, investigação, para elucidar esse caso e o suspeito realmente sendo constatado, tudo isso sendo confirmado, esses abusos, responder perante a justiça, Sandes. Ok, Elias Júnior, que tristeza, hein? Realmente um absurdo, uma monstruosidade. Eu, quando fui deputado federal, eu apresentei um projeto para castração química de estupradores. Eu apresentei. O que aconteceu? Eu deixei de ser deputado. Mas um outro deputado do Nordeste, não me lembro o estado, apresentou há 2 anos atrás esse mesmo projeto, que foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. Castração química de estupradores. O que é castração química de estupradores? Que existe em vários países, inclusive em vários estados dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos não é como no Brasil. Aqui no Brasil, uma lei vale para todos os estados. Estados Unidos é diferente, cada estado tem a sua lei. E em pelo menos 7 estados americanos tem a castração química de estupradores. O cara que faz uma maldade dessa com a criança, encontrando sangue na parte íntima das crianças, vocês sabem onde que é? Meu Deus do céu, é uma tragédia. É repugnante. Não tem perdão. Tem que ter a castração química para esses caras que cometem um crime hediondo, brutal, terrível como esse. Só pode ser doente. Então, um doente como esse tem que tomar uma injeção e ficar o resto da vida sem funcionar. Porque cortar seria um crime brutal, né? Então, toma a injeção que
não vai mais estuprar ninguém. E lá nos estados, nos Estados Unidos, onde tem esta pena, diminuiu sensivelmente, mas quase que 100%, os crimes de estupro. Vamos torcer que já foi aprovado na Câmara, que vá para o Senado, que seja aprovado também a castração química de estupradores. E a gente segue por aqui agora falando de coisa boa. A Romaria do Divino Pai Eterno em Trindade teve mais de 4 milhões de fiéis passando por lá, por Trindade, nos 10 dias. Muita fé, a festa acabou, mas a estrutura montada pela Prefeitura funcionou. O que é que pode melhorar? Quem traz um balanço da grande festa do Divino Pai Eterno em Trindade é o nosso repórter Douglas Fernandes. A festa já terminou, mas Trindade ainda está cheia de fiéis. Pelas ruas, muitos romeiros seguem visitando os pontos religiosos, cumprindo promessas ou apenas aproveitando mais um pouco da cidade antes de voltar para casa. E praticamente todo mundo quer levar na bagagem uma lembrança da Romaria. Todo ano é tradição, a gente vem, faz uma comprinha para levar a lembrancinha para o pessoal que fica lá, para os parentes que ficam. Mesmo com o fim oficial da festa, a cidade está bem cheia, bastante movimentada. Romeiros circulam pelas ruas, visitam pontos turísticos e aproveitam para fazer as últimas compras nas barracas espalhadas por Trindade. E este vai e vem de pessoas deve continuar, pelo menos, até o fim de semana. Tem gente que aproveitou a segunda-feira para visitar com mais calma o Carmelo, a Igreja Matriz e a Vila São Contolengo. Outros já pensam na próxima Romaria e garantem que pretendem voltar no ano que vem. Vai voltar ano que vem? Sim, com certeza, com fé no Divino Pai Eterno. Se Deus quiser, com fé no Divino Pai Eterno, que vai dar saúde para nós, que nós estamos aqui de novo. Se Deus quiser. Enquanto os devotos encerram as visitas, autoridades participam de uma coletiva de encerramento na Central de Gestão Integrada. Prefeitura de Trindade, Governo de Goiás, Igreja Católica e Forças de Segurança divulgaram os números oficiais da Romaria de 2025. Nós tivemos números decrescentes com relação à parte da segurança pública. Nós tivemos número recorde também de trabalhadores que trabalharam muito entre segurança pública e da prefeitura. Foram mais de 5 mil trabalhadores que trabalhou durante esses 10 dias dentro da nossa Romaria. Cerca de 4 milhões e 300 mil pessoas passaram por Trindade durante a Romaria deste ano. Mais de 1.000 carros de boi chegaram à cidade. 432 participaram do tradicional desfile no Carreiródromo. Foram arrecadadas 140 toneladas de alimentos para famílias carentes. Cerca de 6 mil empregos foram gerados entre diretos e indiretos. E a economia da cidade girou aproximadamente 45 milhões de reais. A programação religiosa contou com 23 missas por dia, com forte participação dos fiéis em todos os horários. A igreja considera que a Romaria deste ano superou as expectativas. Fiquei muito impressionado esse ano, como multiplicou pessoas de outros lugares do Brasil, que às vezes vinha uma quantidade menor, né? E agora caravanas inteiras vindo participar, porque realmente reconhecem Trindade como essa referência do ambiente religioso, né? A capital da fé para o Brasil. Mais de 300 mil atendimentos foram feitos para orientação aos romeiros em vários pontos da cidade. Na área da saúde, 17 mil procedimentos foram registrados, a maioria de casos simples, como ferimentos leves e mal-estar. Essa atividade preventiva, a própria divulgação da imprensa com as orientações do Corpo de Bombeiros ajudou e muito para que nós tivéssemos aí uma romaria da maneira mais segura possível. A Polícia Civil registrou apenas 59 furtos durante toda a festa. 19 pessoas de grupos criminosos foram presas. Nenhuma ocorrência grave ou de roubo foi registrada. O governo de Goiás, Segurança Pública e todas as forças integradas entregam mais uma vez à cidade, ao romeiro, à igreja, números surpreendentes com aumento de romeiros e a baixa de índices de crimes. A Romaria de 2025 foi marcada por fé e tradição. Famílias inteiras chegaram em carros de boi, montaram acampamentos e participaram dos rituais religiosos. Teve confissão, promessas cumpridas, missas lotadas e muita devoção até o último dia. Agora Trindade começa a retomar a rotina. A estrutura montada para a festa começa a ser desmontada
Enquanto os últimos romeiros vão embora, a cidade já começa a se preparar para a próxima romaria. Nada é tão bom que não possa ser melhorado e nenhum erro que não possa ser reparado. Então é nessa perspectiva que nós estamos aqui prontos e preparados também para o ano que vem fazer uma romaria ainda maior e ainda melhor, ainda mais organizada e ainda mais segura. É isso aí. Parabéns à Igreja Católica, à Prefeitura de Trindade, ao governo de Goiás. Foi realmente maravilhosa a festa do Divino Pai Eterno em Trindade. O projeto Deputados Aqui chegou com força total em São Miguel do Araguaia. Teve atendimento médico, jurídico, entrega de escrituras, anúncios de milhões de investimentos e mais de 4.000 pessoas atendidas. Vamos conferir na reportagem de Sheila Araújo. A cidade de São Miguel do Araguaia recebeu neste fim de semana a 11ª edição do programa Deputados Aqui. Mais de 4.000 pessoas participaram da ação, que ofereceu atendimentos médicos, odontológicos, exames, corte de cabelo e serviços do TRE. Além disso, foram entregues 73 escrituras de casas populares e anunciados mais de R$2 milhões em emendas parlamentares, com destaque para saúde, educação, infraestrutura e cultura. O presidente da Alego e outras autoridades políticas estiveram presentes. Também foram homenageadas cerca de 300 pessoas com certificados de honra ao mérito. A próxima edição do Deputados Aqui será em Anápolis daqui 3 semanas. Parabéns! E agora, inteligência emocional. No mundo tão acelerado, cheio de cobranças e incertezas, não é difícil de sentir-se ansioso, né? Mas afinal, por que estamos tão ansiosos? E o mais importante, como lidar com isso e não ser engolido por esse cenário? Quem chega para falar para você que é ansioso, que sofre de ansiedade, é Adriana Sodré, psicóloga e participante sempre do nosso programa. Boa noite, doutora Adriana. Boa noite, Sandy. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Boa noite, pessoal de casa. Infelizmente, o Brasil, inclusive, está em número 1 aí do país mais ansioso do mundo. Infelizmente, né? Mas você pensa, a gente está bombardeado aí de informações ruins o tempo todo, muita cobrança, às vezes a gente entra, às vezes não, né? O tempo todo a gente está nas redes sociais, muita comparação, e aí a gente está sempre se sentindo insuficiente, porque nunca está bom nada que a gente faça, então a gente está sempre em estado de alerta, o tempo todo. Então é importante, gente, que a gente desacelere, é importante que a gente tire aí no final do nosso dia, faça um diário que você possa, assim, falar sobre as suas emoções, o que você sentiu durante o seu dia, o que foi bom, o que foi ruim, o que você pode melhorar. Isso faz a gente se conectar com a gente mesmo. É importante também que você faça respiração durante o dia, puxa o ar, segura e solta bem devagar. Não é clichê, realmente é comprovado que isso aí acalma, desacelera nosso cérebro e a gente começa a se conectar com a gente. Faça também alguns momentos aí de pausa nas redes sociais, dá um tempinho, fica assim o dia todo sem entrar em contato com o telefone, desativa as notificações, faça uma coisa de cada vez. Eu vejo hoje aí no consultório, muitas crianças chegam lá falando que assistem TV, mexem no celular, jogam videogame, conversam, discutem. Gente, o cérebro está acelerado o tempo todo. Então, quando você vai dormir, né, quando você vai deitar lá na cama, você ainda está assim, o tempo todo agitado e você acorda já ligado no 220 porque tem um dia todo para fazer. Então, é importante atividade física, alimentação, sono. A gente precisa desacelerar e conectar com as nossas emoções, que hoje a gente nem fala sobre elas, né? Porque a gente nem pode estar se conectando, senão a gente não vai dar conta desse mundo. Evite aí informações que não vão te trazer edificações, que não vão te acrescentar para o seu dia a dia ou para o seu lado profissional. Então, é importante aí, Sandy, a gente dar uma paradinha. É isso aí, doutora Adriana. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima. É isso aí, vida que segue, programa também. Daqui a pouquinho nós teremos as quentíssimas do meio artístico brasileiro. A Jussara Ávila vai falar como é que está a saúde do Edu Guedes, como é que está o Neymar Papai novamente, o que é que a Ana Castela andou falando nesse final de semana, porque agora tem o nosso quadro Saúde é o que Interessa.
Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Uma excelente semana aí para todos vocês. E eu já estou aqui no nosso quadro Saúde é o que Interessa. E durante toda essa semana a gente vai conversar com a médica Carila Ramou. Ela que é médica especialista em saúde capilar. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Lise. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. É um prazer recebê-los aqui. E espero poder tirar um pouquinho das dúvidas do pessoal de casa em relação à parte capilar. Doutora, para começar, existem diferentes tipos de alopécia? Sim, nós temos alguns tipos de alopécia e é importante a gente ressaltar cada uma. Porque cada alopécia, ela tem um diagnóstico e assim mesmo um tratamento diferente. Então, hoje em dia, o mais comum, a gente pega muito nos consultórios, são os tipos de alopécia androgenética, que são aquelas causadas por alterações hormonais, que atingem principalmente os homens, mas também as mulheres. As alopécias areata, que são aquelas alopécias que causam uma queda capilar muito rápida e intensa, principalmente em placas. Os eflúvios, que são aquelas quedas que acontecem e duram aí pelo menos em torno de 3 meses. E além disso, a gente tem as alopécias cicatriciais, que são o quê? São aquelas alopécias que ocorrem por inflamação do folículo e por isso a gente perde-se aqueles folículos. Então, por isso que é importante a gente trazer um diagnóstico mais precoce possível. E pós o diagnóstico, como escolher o tratamento ideal? O tratamento, ele depende do diagnóstico. Então, a gente precisa primeiramente avaliar os exames laboratoriais desse paciente. Então, ali identificar se há alguma déficit de vitaminas, minerais, nutrientes. Além disso, é importante fazer uma boa anamnese, saber como é o ritmo de sono desse paciente, a alimentação, causas de estresse que esse paciente está passando. E com isso, a gente consegue identificar o diagnóstico através da anamnese e, juntamente com esses exames, a gente faz a tricoscopia, que é aquele exame que a gente avalia diretamente o couro cabeludo, para a gente identificar oleosidade, alterações na haste, se temos ou não aberturas foliculares presentes, e assim a gente consegue dar o diagnóstico mais assertivo do tipo de alopécia. Muito obrigada. Sandes, é com você. Até amanhã. Até amanhã, Lise, porque agora vamos trazer as quentíssimas do meio artístico brasileiro. Boa noite, Jussara Ávila. Boa noite, Sandes. Boa noite, pessoal de casa. Como é que foi o final de semana? Foi maravilhoso. Teve Jorge Mateus, descansei, fui para Anápolis, foi maravilhoso. Mas a primeira notícia, todo mundo está querendo saber como é que está a saúde do Edu Guedes. Pois é, o Edu Guedes passou aí por uma cirurgia delicada de remoção de um câncer no pâncreas, no último sábado. Por meio de sua assessoria de imprensa, o apresentador e chefe de cozinha se pronunciou pela primeira vez, definindo o momento como um novo início. Esse não é o fim, mas sim um recomeço. Ele foi diagnosticado com uma infecção causada por um cálculo renal, ou seja, uma pedra nos rins. Por isso, o marido de Ana Hickman precisou passar por uma cirurgia de emergência realizada para remover essa pedra, que estava causando as complicações. Agora ele está descansando, está de repouso, já fez a cirurgia e os próximos 7 dias, já está no meio desses 7 dias, são decisivos. Então ele precisa de repouso absoluto nesse exato momento. Então, foi diagnosticado também, além da pedra nos rins, um câncer de pâncreas. Exato. Que descobriram no começo. Isso, eles já correram, fizeram a cirurgia, ele já está bem, E agora é repouso. E o craque Neymar novamente é papai? Ele foi papai, Neymar movimentou as redes sociais neste final de semana também ao publicar aí a primeira vez ao lado das filhas Mavi de 1 ano, um ano e 9 meses, e da Mel recém-nascida, no sábado. Ambas frutos de seu relacionamento com a Bruna Biancardi. O registro familiar encantou os fãs e acabou gerando uma reação inusitada do jogador sobre um comentário que viralizou. Eu quero tanto que elas sejam bem amigas, unidas e gastem todo o dinheiro do Neymar, disse uma seguidora. E em resposta a Neymar, o Neymar respondeu o seguinte: vão ter que fazer força, viu? É claro, gente, acabar com o dinheiro do Neymar vai ser difícil, né, Sandes? O dinheiro do Neymar, como diz um amigo meu, é igual coceira de macaco, não acaba nunca. Não acaba nunca. Vão ter que fazer muita força para acabar com esse dinheiro aí, viu? Porque ele tem. Tem, e é muito, não é pouco não. Exato. Dizem que é uns 6 bi.
Dito isso, e a Ana Castela? Eita, fase difícil para Ana Castela, tá? Ela recebeu aí uma homenagem de sua equipe durante um show em Minas Gerais e se emocionou, gente, fez um desabafo também. A Ana Castela caiu no choro e ela falou o seguinte, olha, dá vontade de pegar a minha malinha e ir embora, olha só. Obrigada. Vocês não estão entendendo. Nem tudo é glamour que vocês veem aí na internet. Mas estão me pegando para Cristo. Eu tô mais aguentando. Mas o meu Deus é maior. Eu sei a minha verdade. Eu sei de tudo. Às vezes dá vontade de pegar a minha malinha, que a minha tem que ser da véia, que eu comprei há 3 anos, 4 anos atrás, pra gravar a música Boiadeira e ir embora. Mas não vou não, que eu tenho gente pra fazer feliz e xingar quem mostra Deus. Qual foi o motivo? O motivo é o seguinte, ela vem sofrendo vários ataques. Teve um prefeito até que se pronunciou falando que ela não recebeu as crianças, que tinham crianças chorando ali perto do camarim. Então ela vem sofrendo alguns ataques. Só que é o seguinte, gente, ela é uma artista. Ela tem no contrato que ela está contratada para cantar e vieram levantando várias acusações, que ela é mal educada, que ela é grossa, que ela não faz atendimento. Agora, já pensou em cada cidade que a Ana Castela chegar, ela atender todo mundo que quiser? Não é nem a Ana Castela, são todos os artistas que são assim. E todas as vezes que eu já estive presente com a Ana Castela, e foram várias vezes, é uma menina do bem, é uma menina do coração gigante, é uma menina, gente, que tem um mundo inteiro em cima dela. Então, forças para a Ana, com certeza, é só uma fase que vai passar, porque as pessoas são muito maldosas. Jussara, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Beijo para vocês. É isso aí. É porque tem artista que tem que ficar depois do show 4 horas batendo foto. O cara não aguenta, mas 4 horas é pouco, às vezes até 5 horas para atender todo mundo. Mas o fã não entende, o prefeito não entende e as pessoas não entendem. Agora o nosso quadro de solidariedade, Eu Preciso de Você. Santi Júnior, amigo da gente, eu sou Francielda, como é que é o nome? Francisca Calisto. Tenho 50 anos, sou casada, tenho 2 filhos e trabalho como costureira, sabe? Eu quero fazer um pedido muito especial, que é para minha mãe, a dona Maria Elisa Calisto. Ela tem 72 anos de idade, tem problemas renais e tem apenas um rim. Ela está sentindo, assim, muitas dores intensas no outro rim. Foi ao médico que solicitou uma ultrassonografia do rim que restou e também um Doppler da artéria renal. Nós não temos plano de saúde, não conseguimos na rede pública e eu espero que este exame, que é caro, não posso pagar, minha mãe muito menos, que a gente consiga através do seu quadro de solidariedade. Então é isso que a senhora quer, dona Francisca? Boa noite, Sandy Júnior. Meu nome é Francisca. Estou aqui na esperança de conseguir a sua ajuda para o exame da minha mãe. Ultrassonografia e Doppler. O nome dela é Maria Elisa Calisto. Estou na torcida. É claro, todos nós estamos torcendo para você. Sua mãe só tem um rim. Ela precisa fazer esse exame, tem que recuperar esse rim. Não pode perder esse rim de jeito nenhum. E vamos saber da nossa produção se esse exame nós conseguimos ou não. Um presentão da Clínica Brasil e quem vai falar de lá é o Marcos Veríssimo. Olá pessoal que está assistindo ao Sandy Júnior. Nós somos a Clínica Brasil, localizados aqui no setor Bueno, Avenida T1, esquina com a Avenida T6. Contamos com um corpo clínico com mais de 125 especialistas, aparelhos de última geração, estacionamento próprio e laboratório próprio também. Aqui na Clínica Brasil você encontra agilidade, conforto, praticidade, além de preços acessíveis, tudo em um só lugar. É um prazer contribuir com este programa que ajuda tanto a sociedade. Obrigado. Isso está aí no seu vídeo, todas as informações da Clínica Brasil. Endereço, telefone, WhatsApp. Obrigadão à Clínica Brasil, sempre ajudando os nossos telespectadores. E aí, dona Francisca, está feliz, está satisfeita? Estou muito feliz, Sandy Júnior, por você ter conseguido o exame da minha mãe. Obrigado, Sandy Júnior e a Clínica Brasil.
Graças a Deus, mais um sonho realizado através do nosso quadro de solidariedade. Eu preciso de você. Sandy Júnior faz o bem sem olhar a quem. Vamos a um rapidíssimo intervalo comercial. É um pé lá, outro cá e eu volto já. Estamos de volta, cumprimentando a Isabela, filha do Antônio. Completando hoje mais um ano de vida. Cumprimentando você, Isabela. Eu cumprimento também todos os aniversariantes de hoje. Parabéns, felicidades. E que a data se repita por muitos e muitos anos mais. E olha essa situação grave na saúde. As maternidades Dona Iris e Nascer Cidadão, aqui em Goiânia, suspenderam parte dos atendimentos por falta de repasse financeiro. A crise afeta até o funcionamento dos elevadores e a alimentação dos pacientes. Quem traz todos os detalhes a respeito disso é o Wendel Pasquetto. As maternidades Dona Iris, Célia Câmara e Nascer Cidadão restringiram atendimentos. Segundo a Fundac, Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, que faz a gestão das unidades, a situação foi provocada pela falta de repasse financeiro no mês de julho, o que também impossibilitou o pagamento de salários. Em nota, a Prefeitura de Goiânia afirmou que já repassou mais de 103 milhões de reais para a Fundac só este ano, valor acima do combinado em contrato. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os pagamentos foram feitos em dia para reduzir dívidas antigas, mas mesmo assim, a gestão foi surpreendida com o anúncio de paralisação. Na manhã de hoje, apenas casos considerados de urgência ou emergência foram acolhidos. Consultas, exames, cirurgias eletivas e partos agendados estão cancelados. A Fabiana tinha uma consulta agendada para o Samuel, de apenas 27 dias, mas foi embora sem o atendimento. Diz que me ligaram e entrei em contato para que não ia ter a consulta, né? Só que eu não vi a ligação nem nada, aí eu vim aqui achando que ia consultar e disse que não ia ter a consulta, que ia entrar em contato depois. Aí eu vou ver se eu procuro outro médico para consultar, porque senão vai passar 2 dias. Já o Maurílio está com a esposa internada e mesmo como acompanhante, disse que não tem informações sobre o estado de saúde da companheira, que passou por um procedimento ontem à noite na maternidade Dona Iris. A gente pegou e veio aqui pro Dona Iris. Chegou aqui, que demora de atendimento e tal, aí ela subiu para fazer a curetagem. Ela subiu para fazer a curetagem ontem, eram umas 9h30 da noite. Até agora eu não sei se ela tá, eu não sei como é que ela tá, o estado de saúde dela. Falaram que ela tá no centro cirúrgico ainda porque não tem vaga nenhuma de leito para ela. E durante a nossa reportagem recebemos esse texto de uma servidora da maternidade, que relata chuveiro queimado e banho frio para pacientes e que as mães estão comendo apenas arroz branco com ovo cozido, sem feijão. Vídeos também mostram que os elevadores da maternidade estão estragados e os carrinhos lotados de roupas são empurrados nas rampas pelas servidoras. Os elevadores tudo estragado, não presta. Segundo a Fundac, enquanto não há acordo sobre os repasses, pacientes internadas seguem recebendo assistência normalmente. Já quem precisa de novos atendimentos deve procurar outras unidades da rede pública até que a situação seja resolvida. A Fundação também informou que permanece em negociação com fornecedores e a Prefeitura e que tenta manter o mínimo de assistência até que a situação seja normalizada. A Fundac informou que a suspensão dos pagamentos a empresas terceirizadas comprometeu os serviços essenciais do hospital Dona Iris, como a manutenção predial, o funcionamento dos elevadores e até a oferta de refeições. A Fundação disse que vai buscar soluções emergenciais junto à Secretaria Municipal de Saúde. Olha só essa. Durante a tradicional Romaria de Trindade, que atrai milhares de fiéis e comerciantes, 2 mulheres foram presas em flagrante. Mas elas não foram rezar, não. Elas foram para a Romaria para roubar.
A fé que move multidões também atrai criminosos. Durante as festividades da Romaria em Trindade, a Polícia Civil prendeu 2 mulheres que vieram de fora da cidade com um único objetivo: furtar. As suspeitas de 50 e 35 anos foram flagradas com várias peças de roupas subtraídas de comerciantes locais, além de 3 mil em espécie e uma máquina de cartão. Segundo a polícia, em apenas 2 dias elas movimentaram cerca de R$2.000 usando a máquina, vendendo os produtos furtados. O trabalho de investigação começou após comerciantes denunciarem o sumiço das mercadorias. Câmeras de segurança e relatos das vítimas ajudaram a identificar as autoras, que já têm histórico de crimes como furto e receptação. As 2 foram abordadas em diligências e, após a confirmação dos produtos roubados, receberam voz de prisão em flagrante. Giro policial com Magna Santos. Uma simples batida de trânsito terminou em agressão. Um idoso foi empurrado com força contra um carro após discutir com outro motorista. Câmeras de celular flagraram tudo, inclusive o momento em que uma idosa tenta conter a briga. As imagens geraram revolta nas redes sociais. Uma servidora pública da prefeitura foi presa após ser flagrada furtando produtos em uma loja de roupas. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela escondia os itens na bolsa. Ela foi liberada após audiência de custódia, mas vai usar tornozeleira eletrônica. Uma operação das Forças de Segurança de Goiás e Mato Grosso apreendeu 510 quilos de cocaína em uma pista clandestina. A droga vinha da Bolívia, era enterrada por um suspeito preso em flagrante e levado à Polícia Federal. Eu volto amanhã às 18h30, chegando o Jornal Serra Dourada com a Adriana Bueno. Boa noite, Adriana. Boa noite, Santos. Até amanhã às 6h30 no Tá Na Hora Goiás. O JSD